Graça e paz, povo de Deus, está começando mais um IBGcast, o podcast da Igreja Batista da Graça. E que bom ter vocês aqui. Esse é um espaço para nós compartilharmos histórias reais. E você que está nos assistindo, já aproveite, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, porque hoje teremos histórias inspiradoras. Exatamente, nós já queremos falar sobre os nossos colaboradores. Coloca pra gente aí, produção, quem está nos ajudando, nos ajuda aqui, investindo nesse podcast. Calma aí que tá vindo, tá vindo. Grazi, é isso aí. Colocou aí, produção? Aí, Reis Truck Pneus. Aí, o Pastor Jados, que tem nos abençoado aí. Up Suplementos, do Mauricião. Qual mais? Pode passar, produção. Aí, Grazi Uniformes, da tia Grazi lá. Pode ir lá, encomenda seu uniforme, aproveita que as matrículas estão se iniciando. Que mais? Reis Truck. E eu quero convidar para você, quero fazer um convite para você que ainda não é um colaborador, você que sente no seu coração, venha, abençoe esse podcast e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. E é isso mesmo. Hoje nós vamos receber um casal que tem sido referência para essa geração, não é verdade? Isso, e com muita alegria queremos receber aqui Pastor Silas e Pastora Evelyn. Aí! Graça e paz a todos. Vocês estão felizes, gente? Para nós é um prazer estar aqui junto nesse podcast, falando daquilo que o Senhor tem feito, faz e está fazendo em nossas vidas. Graça e paz, para nós é uma alegria e uma honra poder estar aqui, tendo esse momento especial com esse casal. Que maravilha, hein? Vamos começar já com as perguntas. Exatamente. Vamos lá. Conta pra gente aí como foi que vocês chegaram na IBG e como que foi esse momento de encontro aqui na IBG. Quando nós chegamos, eu e a pastora Evelyn, no momento a gente não era pastores ainda, né? Chegamos com o nosso casamento, isso foi em 2015. Nós chegamos com o nosso casamento por um fio, precisando de um socorro. Nós não tínhamos conhecimento do que era restauração de casamento. E foi aonde que nós recebemos o convite da minha tia Teté, foi aonde que a tia Teté e o tio Valminho nos apresentaram o pastor Marco Aurélio, a pastora Carla. O pastor Marco Aurélio eu já conhecia, porque quando você viu o quartel, na época o pastorzão era segundo sargento, então eu conhecia ele. Então quando ele me viu, conversou, ele chegou todo felizinho, o jeitão dele para nos atender. E quando nós ficamos falando com eles, e eu falei, pastor, a gente precisa de socorro. Foi aonde, vocês estão precisando de ajuda? Estamos. Nosso casamento está por um fio, e foi aonde que ele deu toda a atenção. Eu lembro até o dia que quando a pastora Evelyn estava grávida ainda do João Marcos, e quando ele levou a gente para o gabinete, a igreja era bem pequenininha, estava terminando de fazer o gabinete ainda, estava em reforma. Foi aonde que nós conversamos, que eles expomos aquilo que estava acontecendo. E aí passou o tempo, voltamos, a pastora Eve teve o João Marcos, depois do João Marcos, o conflito foi acontecendo, e voltamos novamente à Igreja Batista da Graça. Foi onde que o pastor e a pastora, nós conhecemos a pastora Carla, né, amor? Só conhecia a pastora só adorando lá em cima, mas nunca tinha contato com ela. Tinha contato só com o pastor. E foi onde que quando nós colocamos aquilo que estava acontecendo, o João Marcos estava ainda no bem conforto ainda, o pastor Eve chorou, expôs tudo ali, a dor. Ele contou a história para nós. E quando o pastor contou a história dele e da pastora, para mim, eu lembro até no dia, eu fiz até assim, ó. Um alívio Então, ali. foi um alívio, quer dizer, o deserto que eu achava impossível na minha vida, que eu nunca vi falar sobre restauração, então tem ainda como lutar por um casamento, lutar pela sua vida, lutar pelo... entender o que é o arrependimento. Eu não sabia o que era isso, só achava uma palavra bem rasa, mas hoje eu entendo que é mais profundo que nós possamos imaginar. E foi aonde que veio o caminho, eles cuidaram de nós, trouxe um caminho, e nós obedecemos, e graças a Deus, hoje nós estamos aqui, né, meu amor? Conta um pouquinho, meu anjo. Na verdade, o que nos chamou a atenção da IBG foi esse cuidado.
Nós chegamos aqui, os pastores não nos conheciam de perto, eles não sabiam o que nós poderíamos oferecer para eles, e com um coração enorme em amor, em cuidado, eles nos receberam, nos orientaram, mostraram para nós, né, o caminho, o que nós deveríamos fazer. E o mais interessante de tudo é que não basta você só receber ferramentas se você não está disposto a colocar em prática. Então eu digo assim, que a restauração do nosso casamento aconteceu, logicamente, por Jesus. Sim, é o E primeiro. eles foram os instrumentos que o Sim, Senhor usou. sim. E também a obediência. A obediência foi a chave para que hoje nós possamos estar vivendo o que nós estamos vivendo. A obediência, eu posso dizer que foi a chave principal. Principal, porque não adianta você ter a Bíblia, ter a palavra, tá ali se você não crer e não obedecer os mandamentos que Deus colocou para nós, que os pastores falavam, sempre nos conduzia através da palavra. E quando nós olhamos um para o outro, falamos, vamos obedecer. Se eu quero meu casamento restaurado, eu quero obedecer. E é um entendimento, né, pastor Silas, de não adianta também você não ter um coração ensinável, Sim. você passando por aquela situação com a sua família ali, e muitas vezes o pastor Marco, a pastora Carla dando direcionamento, e vocês acharem que, não, vamos caminhar da nossa forma aqui. Então fica aí para até uma dica para quem tá passando por uma situação dessa, entender que uma palavra fundamental para o seu casamento, quando você é direcionado por alguém, é a obediência, né? Sim. É. E o demais, na questão de obediência, é também a pessoa entender que, pô, eu preciso de ajuda e eu Sim. preciso ser curado. É. O problema, quando nós chegamos aqui, tem pessoas que muitas vezes acham que quando ele vai abrir o coração sobre a questão do casamento, ela acha que, por exemplo, não, o problema do casamento, quem tem que resolver é o pastor Carla e o pastor Marco Aurélio. Negativo. O problema dessa cruz que tinha que resolver era eu e a pastora Eve. Nós tínhamos que olhar para nossa vida, ver qual é o meu erro, ela reconhecer qual é o erro dela, chegar perante a cruz, se arrepender, falar, Senhor, nós erramos primeiramente com o Senhor. E entender, não, eu vou sair desse deserto, esse deserto dessa vida não é lugar de morada, e eu vou vencer. E quando eu assumi isso, e eu obedeci a voz do Senhor, e permaneci, que não basta só ter falar e não permanecer constante, firmar, sabe? Porque vem ventos, vem vendavais, o inimigo está sempre querendo destruir, mas eu falei assim, eu estou fundamentado na rocha que é Cristo. Então isso não vai me parar. Forte. Amém. E depois desse tempo, né, pastora Evelyn, de cuidado, de restauração do casamento, vocês começaram a servir no Ministério de Adolescentes. Depois foi um tempo que vocês transicionaram para o Ministério de Família. Conta pra gente um pouquinho dessa caminhada. Nós começamos, né, com o Efatá na época, Foi, né? Efatá. Era Efatá, hoje é Ativação Base, né? E para nós foi um presente, né? Muito, Cuidarmos muito, deles. muito. Na época eram poucos adolescentes. Nós Sim. começamos a fazer o culto dos adolescentes aos sábados. E o Senhor foi abençoando. Adolescentes começaram a se achegar a nós, né? E depois o Senhor foi enviando, né, algumas pessoas para estar nos ajudando. Pastor Jadson, O pastor Alessandra. Jadson, a pastora Alessandra, o Pastor André e a André, Paula, né? O Paula. pastor E aí, a André. gente já participou E do aí Efatá. vieram. Aí nós fizemos o nosso primeiro retiro, Que o foi legado. tremendo, ninguém Foi bateu, né, muito pastor bom. Jadson? Ninguém bateu nós. 530 hambúrgueres, hein? Eu Vai, creio que a segura a ativação visão, vai. segura a visão. Não. Isso. Pega a visão, pastor Jadson. É nós junto. E aí foi algo assim sensacional, algo maravilhoso, vendo adolescentes sendo transformados. Hoje alguns adolescentes que passaram conosco hoje já são casados, São mães. né? Então assim, foi um tempo precioso. E o transicionar para o Ministério de Família foi algo assim desafiador. Eu digo pra mim, né, particular, porque a mulher é mais sentimental, ela se apega muito mais fácil. Então, assim, foi um desafio, mas nós sabíamos que da ferida que nós fomos curados, nós deveríamos curar outros casais. Exatamente. Então, nós fomos pro Ministério de Família. Na época, nós iniciamos com o curso de Mulher Única e Homem ao Máximo. Nós dávamos esse curso e aí a gente começou a cuidar das pessoas na casinha, era no curso, era após o culto, e aí foi enganjando. Até que depois nós começamos realmente, né, a tomar conta total do Ministério de Família. Entrou o Aliança Eterna, e aí agora é o Sol Aliança. E aí a gente começou realmente a ficar focado em casais, em família. Esse desafio foi um desafio que o pastor Marco Aurélio olhou pra nós. Eu falei, amor, vamos pra cima. Porque a transição foi assim, nós pegamos o Efatá,
Depois que o ministério tava bombando, É. aí o pastor Marco Aurélio, E aí? meu filho, tá bonito o ministério? Tá, pastor, então agora eu preciso de você. E aí a perguntinha dele, né? Tem alguém que pode te substituir? Eu falei, tem, pastor. E muito bem, é o pastor Jato, graças a Deus, é o Olha pastorzão aí. hoje todo aí de Taubaté. E aí foi aonde que eu fui pra ação social. Falei, meu Deus do céu, o que que é ser algum... Pastor Silas já rodou a igreja toda. Meu Deus do céu, ação E missão? social, Pensa. sentinela, missão. E aí foi fazendo a obra, depois veio o desafio do Ministério de Família. Foi onde que nós começamos tudo, começamos uma aliança, o instituto e o aconselhamento. Foi onde que foi um desafio que eu falo para você. Hoje a gente é suspeito em falar, né, meu amor? É uma coisa que foi marcada no nosso coração e entendemos da importância da família na igreja, que é o principal. A igreja ela é formada de família. Sim. É. Pastor Silas, depois desse tempo todo, o senhor servindo, né? Depois desses anos, veio a consagração pastoral. Fala pra gente como que foi essa transição, esse momento da consagração. A consagração, a minha consagração pastoral, ela começou que muitas vezes as pessoas acham que a gente já chega já, né? É o pupilo do pastor, Sim. Porque tem condições, porque... Negativo. O meu pastoreio começou na mesa. Começou cuidando de homens. Começou a exercer o pastoreio de cuidar de vidas, porque o dirigir culto é o que menos pastor faz. É. O trabalho do verdadeiro Sim. pastor é nos bastidores, onde ninguém está vendo. E muitas das vezes o pastor Marco Aurélio, ele, na época que estava, ele falava, pastor Silas, me ajuda com esse homem. Então tinha o homem massa, aqueles homens que iam atrás do pastor e tal. Quando eu via, ele já tinha o homem máximo, já ministrava, tinha mesa com eles, eu tomava café, tomava caldo de cana, o tempo que eu tinha. E aqueles homens chegavam, e aí o pastor Marco Aurélio pergunta, e aí, Farão, e aí? Pastor, já falei com o pastor Silas, já falei. Então, a igreja foi apontando o meu pastoreio. A igreja, então, a gente foi exercendo Sim. o cuidado sem esperar o óleo, sem esperar que a igreja reconhecesse e fosse, sabe, ser considerado como um pastor. Mas foi sendo exercido nos bastidores, fazendo com muito amor, com muito carinho, sem intenção. Se eu perguntar, o pastor Andro, que é meu irmão, sabe muito bem, a gente Sim, nunca sim. almejou em querer Exatamente. ser pastor. Nosso avô, paterno, materno, eles eram pastores. Sim. Meu pai, meu sogro é pastor, então rodeado de pastores. Mas eu nunca, falo para você, eu nunca almejei esse cargo de ser pastor. Mas quando nós entendemos o que é um pastoreio, ser resposta para uma outra vida, é muito bom. Quando você derrama o amor de Cristo, quando você derrama um abraço, um sorriso, uma atenção, e você vê aquela vida transformada, meu Deus do céu, é um salário do céu que ele me dá a satisfação de ver uma vida transformada. Sim, a gente pode até ver, né, pastor Silas, que o fato do culto ali é apenas 5% de um pastoreio, né? Sim. É aquilo que o senhor estava falando da mesa, da comunhão, da administração, e até o pastor Jades também fala muito isso para a liderança. Aqui no culto, às vezes as pessoas acham que o pastor só tá ali, é só a cereja do bolo. Nossa. Porque na realidade, nos bastidores, o pastor ali, o senhor deve ficar na correria direto aí. Não, o pastor, ele não tem horário de expediente. O pastor não tem horário de expediente. Eu lembro um dia que eu e a pastora Evelyn, em casa de madrugada, o celular ligando pra nós. Eu falei, meu Deus do céu, uma ovelhinha aqui ligando pra mim. Ô pastor, eu tô vendo demônio aqui, vai, põe aí o celular que eu não vou aí não, vai, põe aí. E começamos a clamar, expulsamos aquele demônio em nome de Jesus que estava oprimindo aquela família, Sim. aquele homem. Ali eu ministrei o coração dele, graças a Deus, o demônio saiu da vida dele, em nome de Jesus. Então o pastor não tem horário de expediente. Em todo momento, o pastor ele é pastor. Ele cuida de vidas, é o chamado dele. E para você, pastora Evelyn, ver o seu esposo sendo consagrado a pastor, olhar para trás, ver de onde Deus tirou vocês e aonde Sim. vocês estão hoje, né? Toda a sua renúncia, o perdão que você decidiu liberar. Como é isso para você? Eu digo que realmente é experimentar da graça de Deus. A graça da qual a gente não consegue dar uma dimensão, nós não conseguimos calcular.
Mas nós temos experimentado isso, né? Sim. E ver o pastoreio chegando na vida dele foi simplesmente um resultado da mudança que ele permitiu o Senhor fazer na vida dele. Então, hoje, quando eu me deparo com uma mulher que diz pra mim, o meu casamento não tem saída, nossa, eu não consigo ver mudança, eu sempre digo pra elas, há esperança. Amém. Se o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer também na sua vida. Basta você obedecer e basta você acreditar. Então, assim, foi a obediência, porque, primeiramente, você perdoa não é porque a pessoa mudou. Você perdoa porque você decidiu se parecer com Jesus. A mudança da pessoa é uma consequência. Então, eu não posso basear o meu perdão na postura da pessoa. Sim. Então, eu decidi perdoar, eu decidi recomeçar, porque a minha fé estava em Jesus. E isso fez com que o nosso casamento começasse a ser restaurado. E existe um caminho, um processo. O problema é que as pessoas, elas acham que uma vez que ela decidiu restaurar o casamento, é da noite pro dia. E não tem passe de mágica. É um processo, é uma caminhada. Então, você precisa o quê? Permanecer, persistir nessa caminhada. Então, é você ter determinação. A determinação é que vai fazer você realmente viver o extraordinário. Então, assim, achar que vai mudar tudo da noite pro dia, isso não vai acontecer. Mas a partir do momento que você traz Jesus e todos os dias você decide novamente perdoar, você decide novamente trazer Jesus para o seu casamento, isso daí vai acontecendo gradativamente. Teve uma época que o pastor Marco falou para mim assim, teve um dia que eu falei para ele assim, pastor, é muito difícil isso para mim. Eu acho que eu não vou nunca conseguir falar da forma como o senhor fala. E ele falou assim para mim, um dia essa dor vai se tornar uma cicatriz. E você vai conseguir falar da forma como eu falo. E hoje, eu falo... E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas parece que você fala com tanta naturalidade. Não é. É porque se tornou uma cicatriz. E hoje eu vejo o que o Senhor tem feito na minha vida. E eu vejo realmente que a glória da segunda casa, ela é maior do que da primeira. Então nós vivemos o extraordinário de Deus. E só para complementar. Como a minha esposa, ela aprendeu a perdoar, eu aprendi a me arrepender. Quando às vezes eu vou ministrar do arrependimento, parece que eu fico desesperado em querer ministrar, em querer Para que as pessoas entendam, você né? entender a né? profundidade do arrependimento, que o arrependimento ele anula o pecado. O arrependimento ele faz você voltar aonde você se perdeu. Aonde você volta à essência onde Cristo, onde deixou a essência de Cristo de lado e vê a sua essência pecaminosa. E o arrependimento faz você reconhecer o que eu fiz na minha vida. E você volta pro caminho aonde Cristo fala assim, filho, você saiu desse ponto aqui. E o arrependimento, como a pastorinha fala, né? O arrependimento vem de arranho. Então não é o arranho que é você... Chorar. chorar. Sim. E quando vem um choro do arrependimento, é um choro incontrolável. Mas esse incontrolável é um choro libertador. Quando você se arrepende, você volta para o caminho e você vive o extraordinário. Sem arrependimento, você não atrai a presença do Senhor. Mas com arrependimento, você atrai todas as promessas de Deus para a sua vida, para a sua geração, para a sua casa. E o arrependimento te permite recomeçar, né? Exatamente. Nesse mês nós estamos falando sobre recomeçar. recomeçar. O arrependimento é a chave É a para você chave. recomeçar. Acho que você já liberou uma chave. Acho que você vai pregar sobre isso, hein? Meu Deus, eu já preguei na igreja já. Eu já ministrei já esse mês já. Pastor Silas, pastora Evelyn, então vocês estavam vivendo esse momento de restauração, onde que Deus estava trazendo tudo de volta, colocando as coisas no lugar. Só que nesse meio tempo veio um diagnóstico médico. Conta pra nós aí, pastor, como que foi quando vocês receberam? Como que o senhor manteve a fé, a esperança naquilo que vocês estavam vivendo? Como que foi? Essa notícia foi uma notícia onde me abalou por um lado e me fortaleceu do outro lado. Porque quando eu recebi, até quando nós assumimos, né, meu amor? O Sim. Ministério de Família, foi engraçado. Eu tava tendo uma dorzinha, tal, no estômago, e ali eu fiz um exame, e nesse exame que eu fiz, eu tava aguardando a resposta. Sim. Aí quando eu assumi o ministério, no domingo, que era dia 19, né, de outubro. 19 de outubro de 19 2020. de 2020. Fiz aquele almoço com o ministério e tal. Gente, vamos começar, tal, ativação e tal. Vamos. Ativação tal. não, Ministério de Família. Ministério de Família, não, ativando. Ativando, é isso aí. Ativação. Aí o pessoal se levantando, vamos agora, tal. Chegou no outro dia, no dia 20, foi aonde que eu fui pegar o exame. Eu trabalhava no segundo turno.
E aí foi eu, a pastora Evelyn, pra pegar o exame. Aí eu falei, mano, rapidinho. Aí demoramos. Eu entrei lá no médico, o médico falou assim, Silas, eu vi aqui que você tá com um tumor. Eu falei, tumor? Tá bom. Então, cara, é um tumor maligno. Tá bom. E A gente não tem esse entendimento, Sim. né? Esse conhecimento. Aí chegou quando ele falou assim, é um câncer. Aí quando ele falou um câncer, aí eu fiquei assim, stand-by, cara. Fiquei parado assim, olhando pra ele assim. saiu o chão. Saiu o chão. Até ali eu tava assim de boa. Aí quando cheguei, ele falou assim, cara, você vai ter que fazer a cirurgia urgente, cara. Urgente. Eu falei, vamos marcar então, vamos embora fazer o quê? Não tem que... Vamos. Aí, eu fiz eletrocardiograma, tudo, a pastora Eve lá no carro lá. Amor, demorando. Mas ela é tão calma. Tão calminho. Serena, né? Que glória. Gente, era no horário meio-dia. Não, era meio-dia. Ela Não, do era um carro. sol do de carro, verão. é. Eu Tem com razão. duas crianças. Não estava no ar-condicionado. Não, vamos Não, concordar. não. Eu sou calma, mas Nem o tanto. teste do fruto do espírito estava muito grande. Não, aí- Meio-dia, é. duas crianças com fome. Ele, amor, é super rápido, é tranquilo. Mas era rápido, toda vez que era É, rápido. Mas aí, Mas dessa vez né? demorou. E aí quando- nenhuma mensagem no WhatsApp É. pra poder dizer, estou chegando. Mas com a notícia, quando eu cheguei no carro, pô, amor, isso aqui, tá. E eu calado. Pô, mas, cara, pô, vamos, isso aqui, tem que almoçar. E quando ela almoçou, eu falei, amor, ela, e aí? Aí eu falei, amor, eu tô com câncer. Aí ela, Forte, né? você tá de brincadeira, para de palhaçada. Eu falei, amor, você é algo que eu vou brincar com você? Você não tem brincadeira, filha. Aí ela começou, vamos pro seu pai agora. Aonde eu fui pra casa do meu pai. Foi aonde, né, amor? Chegamos lá. Aí minha mãe, daí a gente falamos chegamos lá, falamos, vamos procurar a doutora Daniele. Ela chegou, foi uma grande canal de Deus na nossa vida, ela e o Neilon. E ela foi e falou assim, vocês estão bem? Falei, estão bem. Ó, Dani, por favor, vê os exames aí, por favor. Fala pra nós que é mentira isso. Fala pra nós que é mentira. Ela falou assim, pô, não é minha especialidade, mas eu vou falar com uns amigos meus que eu tenho. E quando ela falou assim, ó, realmente é isso mesmo. Vocês têm que correr. Corre que vocês têm que correr bastante, porque isso é bastante urgente, isso que vocês estão... Muito agressivo, muito né? agressivo. E eu não tinha noção nenhuma. E foi aonde que marcou dia 20 e tal. Aí mudamos de doutor. Eu falei, porque você não pode ser um doutor só, vamos para outro e tal. A minha cunhada Gida, ela trabalha no hospital regional. Ela falou, Silas, tem um médico que é top, que vai fazer para você e tal. Ela explicou, que era o doutor Renato Tawil. E foi aonde que ele me levou, ele mostrou pra nós. Eu não gostei muito do jeito que ele falou, porque a gente já tinha adiantado. E eu falei, pô, não, vai tirar aqui, fazer aqui. Isso. Eu falei, peraí, vai tirar o meu estômago, que crente gosta de comer, vai arrancar meu estômago. Eu falei, meu Jesus, e aí, como vai ficar? Ou eu não vou conseguir dar mais glória? Quantos quilos o senhor tinha antes da cirurgia? Meu Deus. Conta aí. Agora ele quer Revela. humilhar a gente. Gente, é a minha cunhada, viu? Eu tinha, na época, 110 quilos. Eu tinha 110 Ele quilos. era eu bem tinha. fortinho, pra quem não conhece. Isso. Todo mundo acha que o pastor Silas sempre foi slim. Não. Eu sou a única mulher que casou com um homem slim, tive versão gordinho e depois tive slim de novo. Olha, que privilégio, hein? Ó, tá vendo? Eu sempre Eu também. fui slim no interior. Ele é magrinho também. Destaca na cadeira Meu pra Deus. sair bem na câmera. Não, mas aí eu tinha 110 quilos. Foi onde que depois voltamos Renato Will para adiantar, né, o assunto. Foi onde que ele marcou, fiz a cirurgia. A cirurgia durou 8 horas, né, meu amor? 7 horas. 7 horas de cirurgia. Onde ele foi retirado totalmente o meu estômago. E ali foi onde que depois achou 3 linfodônimos, né, amor? É isso mesmo. E tava quase dando metástase. E foi onde que eu fiz 9 meses de quimioterapia, que foi um processo muito doloroso mesmo, doloroso demais. Onde que foi a mão de Deus, como eu falei assim, por um lado me abalou e o outro não. Por quê? Porque em todo o processo da minha vida, às vezes as pessoas têm um processo e quer murmurar. Leva mais pro lado da murmuração.
E eu decidi, eu falei, eu não vou murmurar. Eu só falava assim, Senhor, se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, só apressa, Senhor. Apressa, Senhor, porque se o Senhor entendeu que isso eu tenho que passar, então o Senhor tem algo que o Senhor quer manifestar através da minha vida. E com isso, passou os 9 meses, foi um 9 meses desafiador, muito desafiador. Pessoas que às vezes chegavam para poder falar assim, liberar uma palavra. Eu sempre tinha uma palavra de Deus para entregar na vida dela, porque o que me restava era a fé. O que restava era só Cristo. O que me restava não adiantava nada. E, sabe, eu necessitava só de Cristo. E um dia que me abalou muito foi um dia que quando a Evelyn chegou, ela entrou no quarto e falou, amor, vou orar. E ela clamou ao Senhor, falando assim, Senhor, eu não aguento mais. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, se ela falou que não aguenta mais, zedou pra mim. Aí foi aonde que ela saiu do quarto, eu entrei, eu cheguei e falei assim, Senhor, eu quero orar. Vou orar, falei, Senhor, eu não tenho palavras. Aí veio pra mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E amém. E a partir disso, depois Deus mudou a minha história. Deus, os 9 meses, acabei o ciclo. E graças a Deus, pra gente adiantar hoje, pela medicina foi concretizado assim que eu estou curado. Zerado, não tem Glória a nada, Deus. graças a Deus. Por 5 anos, fez 5 anos agora em dezembro, tá fazendo 5 anos, né, meu amor? 5 anos desde a cirurgia, que a medicina, que por mim já tá curado já, tinha o exame tudo, mas agora, depois de 5 meses, de 5 anos mesmo, que você fica ainda em observação, deu que tô zerado, tô curado mesmo. Glória a Deus, pastora Evelyn. E qual foi o maior aprendizado no meio da dor? O maior aprendizado foi o amor de Deus. Mas no sentido do quê? Porque às vezes a gente fica focado no amor de Deus e às vezes a gente fala assim, nossa, mas como que eu vou sentir o amor de Deus? Né? Aí tem até pessoas que falam assim, nossa, será que Deus vai descer aqui, se materializar? Não, eu senti o amor de Deus através da vida das pessoas. Verdade. O Senhor enviou pessoas para nos sustentar, para nos ajudar, para segurar as nossas mãos. Sim. E isso foi o papel principal da igreja. Nós nunca sentimos tanto amor Pela igreja. como nós sentimos. Sim. A IBG nos abraçou de uma tal Sim. forma Sim, fez que toda a diferença. era na época do Covid. Nós não podíamos receber visitas em casa, nós não conseguíamos frequentar a igreja. Então, assim, a gente assistia só os cultos online, quando tinha, assim, né? E a gente ficava, assim, em casa. Então, assim, a gente não poderia ter contato com as pessoas. Mas as pessoas, elas se aproximavam de nós de outra forma. Então, era uma mensagem, eu lembro como se fosse hoje, ele estava com dor nesse dia e eu não conseguia pensar em fazer uma janta. Eu não sabia o que eu ia preparar para jantar. E nesse dia, nós morávamos num apartamento, o porteiro me ligou e falou assim, Dona Evelyn, tem uma encomenda aqui pra senhora. Aí eu, encomenda? Mas eu não encomendei nada. Aí ele falou assim, nossa, mas eu também não pedi nada. Eu falei, moço, tá errado. A gente não fez nenhuma encomenda. Tá bom. Aí ele ligou de novo, não, Dona Evelyn, é uma encomenda pra senhora. 73C. Eu falei, amor, assim, tá pago? O porteiro tá pago. Se não pago, manda pra mim. Aí na hora ele pergunta se tá Já pago. foi feito o Pix? E aí na hora eu perguntei. Falei, moço, você tem certeza? Ele, sim, um motoboy deixou aqui pra vocês e tá tudo certo. Você só precisa vir retirar na portaria. E eu fui lá. E aí eu fui lá e falei assim, Senhor, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Quando eu fui lá pegar, era um hambúrguer, né? Lembra? Sim, a parmegiana. Sim. Um hambúrguer que eu nunca tinha comido, nem sabia que tinha hambúrguer à parmegiana. E no próprio folder do lugar, o casal mandou mensagem e escreveu uma mensagem. Nossa, e até mexe quando eu me lembro disso. Forte. Porque assim, aí o casal, ele escreveu assim, vocês não disseram não pra nós quando nós precisamos de uma ajuda, quando nós precisamos de uma mesa. E hoje é a forma que nós queremos demonstrar o cuidado de Deus pra vida de vocês. E o nosso muito obrigado por vocês sempre cuidarem de nós. E era um casal, assim, que nós tivemos uma mesa, duas, e a gente não tinha contato sempre. Mas, assim, naquele momento, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e ele começou a falar pra mim, olha, é assim que eu demonstro meu amor. Eu uso pessoas. E naquele momento, assim, as crianças não sabiam o que eles iam comer. E naquele momento, eu coloquei na mesa e falei, olha, a gente vai comer um lanche diferente hoje.
E eu lembro o João Marcos e Isidora, mãe, mas de onde você arrumou isso? Como que você comprou isso? E eu falei assim, não, o Senhor enviou. Foi. Como assim? Eu falei assim, o Senhor enviou através de pessoas. Então, assim, esse casal, eles fizeram isso e aquilo lá foi, assim, algo assim Incrível. que realmente nos marcou. E naquele momento, eu entendi o que é você estar dentro de uma igreja Sim. que não te enxerga como É, número, mas sim. te enxerga realmente com amor. E eu posso falar, com todas as letras, que desde o dia que nós entramos Sim. na IBG, Sim. nós somos cuidados por esse amor. Não era o pastor Marco, não era a Não. pastora Carla. Era um casal. Sim. E não era casal de líderes, era um casal comum. Ele tá até aqui hoje. É o Gustavo. É o Deus, Gustavo e a aí, ó. Paloma. E eles fizeram isso por nós. E assim, Forte, hein? a atitude deles simplesmente só mostrou pra nós. Os nossos pastores estão ensinando realmente a essência do amor pra igreja. Porque foi um membro comum Sim. que veio fazer isso conosco. Então, assim, quando nós falamos sobre isso, mais uma vez, ontem eu até falei na igreja, Sim. não é sobre título. É sobre a chama. É sobre você entender o que é o evangelho, o que é o amor de Cristo. Então, assim, passar por esse processo foi doloroso? Foi. Mas sentir o cuidado de Deus em Nossa. cada detalhe. Eu lembro da primeira ceia que nós tivemos, né? Na casa do Sim, seu pai. Sim. Nós não podíamos vir para a igreja e o pastor Marco falou assim: se vocês não podem vir, então a gente vai até vocês. E aí o pastor Marco foi, levou algumas pessoas Sim, junto, né? sim. A gente se sentou em volta da mesa e aí ali foi servida a ceia para nós. E ali mais uma vez a gente sentiu o amor de Jesus. Nós não estávamos dentro de 4 paredes, É. mas a igreja, É. as pessoas Sim. que formam a igreja estavam nos aquecendo por mensagens, por orações, por um abraço. Tinha um amigo, né? Que levava todo mês um suco de uva na porta da casa da minha sogra. Verdade. E ele chegava lá com esse suco de uva e ele falava assim: só vim trazer pro pastor Silas esse suco de uva. Porque a uva simboliza alegria. E eu quero declarar alegria pra vocês no meio do Verdade. processo. E enquanto não terminou o processo, todos os dias, todos os meses, uma vez por mês, ele levava esse suco de uva. Então, assim, é um carinho. Então, estar inserido dentro de uma igreja é muito mais do que você ser simplesmente uma pessoa que vai ocupar um lugar. É você realmente saber e sentir o que é o amor de Deus sobre a sua vida. Né, É amor? verdade. Meu Deus. E interessante, né? O cuidado de Deus. Pastora Evelyn, nesse meio tempo, isso foi no meio da pandemia, né? Foi no meio da pandemia. Do Covid e tal. E quantas vezes o pastor Silas pegou Covid? Nenhuma vez. Nenhuma. Até hoje. Não, o mais incrível é que tinha pessoas que às vezes ia visitar o Andrew mesmo. É. Pastor Andrew, né? Pastor Andrew, toda Eu ia vez, lá, ele ia. ficava lá comigo Batia lá, cartão lá, batia galera. cartão. Tinha dia que queria dormir no meio. Ah, pelo amor de Ai, Deus. ai, ai. Aí, quando, às vezes ele sem ele saber, ele pegou Covid, eu não peguei. É. Tinha pessoas que às vezes iam nos visitar, passavam no outro dia, estavam com Covid, eu falei, perto de mim, eu não podia de maneira nenhuma pegar Covid. Se eu pegasse, o médico falava, né, meu oncologista, falava assim, pelo amor de Deus, você não pode pegar, nem imaginar pegar Covid, porque a sua imunidade está baixa e você não pode pegar. E graças a Deus, até hoje, eu e minha casa não pegamos Covid. Não sabemos o que é, quais são os sintomas. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas um detalhe importante sobre Covid foi realmente o nosso coração ficou bem temeroso. A gente ficou com medo como ser humano, né? Sim. Mas eu lembrei da palavra que tem lá em Salmos. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É isso E aí eu comecei a falar, e eu comecei a declarar sobre a nossa casa. E eu falava pra ele, amor, se o Senhor não nos guardar, Verdade. não adianta nós tomarmos todas as medicações, não adianta nós ficarmos usando máscara, usando gel, não adianta. Porque quem vai cuidar de nós é o Senhor. Cristo. E realmente a gente E cuidou. vivenciou, e a gente vive até hoje Até essa hoje, palavra, é. esse cuidado, né? É verdade. Meu Deus. Glória a Deus. E depois de tanta transformação, né? Meu Nós já Deus. ficamos emocionados aqui. Depois o Gustavo vai vir Tá aqui. cheio de cisco aqui, Dar todo um mundo abraço com o olho. no pastor Silas. Ai, Aí, sensacional, Gustavo, meu Dá um Deus! abraço, Vem dá um cá, abraço pro vem. pastor Silas aqui, Gustavo. Olha. Dá um abraço Não, aqui. sensacional. Esse aqui Aí, foi o ó. homem, viu? Foi, Meu é o homem Deus. que parece aí, Gustavão. Depois me conta onde você comprou esse hambúrguer. Meu Deus, olha, ela tá querendo comer esse hambúrguer parmegiano. Coisa linda. Já, Aí, ó, tá já, devendo a nós mesa, estaremos pastor Silas, fazendo né? essa mesa, né? E ele vai visitar
Tá, mas Pinda. não vai pra Pinda não, Ele tá? vai Não, visitar a não, igreja não, de a gente Pinda. aqui, Ele tá a gente devendo aqui. uma... Hein, Gustavo? Ele tá devendo uma visita com a Paloma, tá Não, bom? tudo bem, visitar tá valendo. Mas depois de tudo isso que vocês viveram, né? Chegou o momento de dar um novo passo. Ai, meu Deus. Sabe aquele passo de fé que você não vê o chão, Sim. mas você confia e você acredita? Então chegou o momento, aquele desafio de vocês irem para uma nova igreja, implementar a Igreja Batista da Graça de Pindamonhangaba. Meu Deus! Ó, Vai Vai terra fazer onde- um ano! Olha aí, olha aí. um ano. Mas conta pra gente como foi receber esse convite, porque na verdade a igreja de Pinda, ela é a primeira filha, né? Sim. Então como foi esse momento? Gente, foi assim, bem desafiador, A pastora Evelyn até suspira. mas... Meu Deus. Mas assim, a gente fala assim porque quando você entra nos processos, o Senhor, ele sabe os seus meios de como fazer, ensinar. Mas quando ele está no comando de todas as coisas no Senhor, ele flui. E eu lembro quando o pastor Marco Aurélio, não, só Taubaté, vou glória, vai expandir Taubaté, vou glória, tô aqui. Aí o pastorzão começou a fazer os cafés de Pinda, o pastor Gabriel, que estava na frente, junto com a pastora Elô. Ele estava começando. Daqui a pouco o pastor Marco Aurélio me procura e fala, pastor Silas, eu tô querendo, sabe, tá vindo um pessoal aqui de Pinda e tal, Sim. e eu tô querendo, Deus tá tocando no meu coração pra poder nascer, acho que já nasceu uma IBG lá em Pinda, cara. O que você acha? Ah, pastor. Pinda? Pinda, deixa eu quietinho aqui, pô. O que tem Pinda? Não, deixa eu aqui, quietinho aqui, em Taubaté, tô aqui suave, pô, eu ajudo aqui e tal. O senhor colocou o pastor Jades, eu ajudo o pastor Jades aqui, não, meu filho, vou orar, cara, acho que é isso mesmo. Eu falei, tá bom, glória. Aí daqui a pouco o pastorzão chegou, o Tom, pastor, quem vai pra Pinda? O senhor tá querendo que faz aí, pastor? Pastor Cis, vem aqui. Pastor Gabriel, vem aqui. Fulano, vem aqui. Pastor bem prático, né? Já chegou, tal. Tom, vai ser o pastor Cis. Pastor, não brinca não, pastor. Não brinca não, pastor. Assim? Não brinca não. Assim, pastor. Direto? Não brinca não. Não, varão. Não. Pastor, eu vou orar. Então ora. Aí eu fui orar. Orando. Teve um dia, nós fomos fazer um churrasco na casa de um varão. Aqui da EBG, mas hoje tá em Sanja, né? Foi fazer um churrasco, chegamos na casa dele, o pastor. E aí, varão? E aí, pastor Silas? Vem aqui. Tava o pastor Marco Aurélio, pastor Jades, outras pessoas estavam lá. E o pastor Marco Aurélio olhou pra mim assim, e aí? Bora pra Pinda? Falei, pastor, não, pastor, tô orando ainda, pastor. Não brinca não, pastor. Uma coisa é ser supervisor de ministério de família. Sim. Outra coisa, você assumir uma igreja totalmente diferente. É totalmente diferente. Quando você é supervisor de um ministério, é só aquele ministério que você toma e vai pra cima. Agora, quando você vai pra uma igreja, gente, todos os São ministérios todos é os seu, ministérios, tudo né? é seu. Então, Todos os BOs a são seus. responsabilidade é imensa. É imensa. A devoção, a entrega, não sei nem qual a quantidade de nível que você entrega. É totalmente mesmo, não tem limites, na realidade. E foi onde que eu falei, pastor, eu vou orar. Ele falou assim, varão, a partir de hoje, parou de orar. Parou de orar. Falei, meu Deus, pastor, não brinca não, pastor. Varão, eu sou o profeta da sua vida, eu vou dar a resposta para você. Você vai para Pinda. Falei, pastor, você vai para Pinda. Ele falou, pastor, não, vou orar, pastor. Não, brinca não. Aí o pastorzão chegou, olhou com o olhão assim, olhou para mim, falei, benção, deixa eu falar uma coisa para você. Toda direção que eu dei para você, que Deus sempre deu para dar para você, falar para você, direcionar a sua vida, o seu coração, a sua casa. Teve alguma direção que eu dei para você que Deus não honrou? Pastorando, Forte, foi coisa de segundos. A minha história, minha vida foi assim, ó. Cara, eu não tive nenhuma resposta que eu colocasse não. Todos o Senhor honrou. Todas, né, meu amor? Sim. Todas. Eu falei, pastor, então eu vou obedecer. Eu vou, pastor. Ele respondeu, nem tinha falado tanto comigo ainda. Eu só sei. Eu matei o Desde- galo, né, filho? matou o galo. Tá filho. vendo? Não, matou o galo. Ó, não sei se o pessoal conhece essa história. Depois, qualquer dia a gente conta a história de matar o galo, viu, varão? Você aí na sua casa aí, mata o galo. Aí eu assumi, eu sei da onde o Senhor está nos direcionando, porque um sacerdote, ele sabe ouvir a voz de Deus. Sim. E uma mulher submissa, ela entende qual é a missão. A minha esposa, como uma mulher muito submissa, e é uma guerreira, Sábia. muito sábia.
e linda. Nossa. Então eu sabia da resposta que eu estava dando para o pastor, ela ia entender. Porque quando o Senhor faz as coisas, não tem divisão. Quando o Senhor ele não chama só o sacerdote, ele chama a família. Ele me chamou e a minha esposa já estava assim, não falou comigo, mas ela sabia muito bem já que o Espírito Santo já estava falando com ela. Foi ontem, eu falei assim, tá bom, pastor, eu vou obedecer. E no que eu obedecia, eu trabalhava numa empresa há 18 anos. Sei. E trabalhando nessa empresa e tal, chegou na segunda-feira. Quando eu falei sim no sábado para o pastor, na segunda-feira, tô eu lá trabalhando, fazendo resultado, bombando e tal. Chega o meu chefe e fala assim, Silas, vem aqui no RH. Eu falo, vamos lá no RH, eu era líder. Então o líder sempre vai no RH pegar a folha de ponto, alguma carta de promoção tem que entregar, então vamos lá. Quando eu peguei na mesa e puxei minha cadeira para poder ir, na hora uma voz falou audivelmente no meu ouvido, o seu ciclo nessa empresa se encerra agora. Eu olhei assim. Meu Deus. Falei, mas como assim? É. Eu fui incrédulo ainda, devia de pegar o computador, pegar as coisas que era meu e ir já de mochilinha, dali já ir embora. E era 5h16, 5h17, embora 5h24. Quando eu peguei, eu falei, fui lá. Quando eu cheguei lá, pastor André, já tava folhinha, caneta, o meu supervisor, o rapaz de RH, falou assim, Silas, o seu contrato conosco, o seu trabalho encerra aqui hoje conosco e tal. E queria explicar, eu falei assim, não explica não. Não precisa explicar não. O Senhor já falou comigo. E eu só quero agradecer por todo esse tempo que eu trabalhei aqui. Eu creio que eu deixei um legado aqui. Eu lembro quando eu entrei na empresa, eu tinha 22 anos. Entrei um menino com muitos sonhos, projetos. E eu quero sair daqui como um homem com muitos sonhos e projetos ainda. E eu sei que é aquilo que Deus tem para mim. Foi aonde que eu falei para a pastora Eve, depois, amor, eu acabei de ser despedido da empresa. Ela, como assim? Como assim? Como assim? E aí foi onde que Deus mudou totalmente a minha vida. O Senhor tirou aquele domínio assim dentro da empresa, né? Que Deus tinha um ciclo para minha vida, aquele domínio. Sabia que o projeto que Deus tinha para minha vida, que Pinda precisava de um pastor que poderia dar atenção, cuidar de um povo. E o Senhor tinha falado comigo para uma palavra em Ezequiel, para profetizar sobre o vale de ossos secos. E eu fui naquela promessa, falei, não, Senhor, como Ezequiel estava lá, o Senhor falava, Ezequiel, profetiza, profetiza. O Senhor já estava tratando Ezequiel para ele poder tirar o medo e profetizar. Eu falei, Senhor, Ezequiel sou eu, Senhor. E eu vou profetizar em Pinda. E Pinda, o Senhor, eu sei que tem homens e mulheres ali, guerreiros ali, que estão mortos espiritualmente, que eu vou profetizar, e eles vão ressuscitar e vão levantar um exército do Senhor para proclamar Cristo em toda a nação. Taubaté, Pinda, em outras cidades, nós iremos proclamar. Então foi assim que o Senhor me chamou e o Senhor continua, estamos aí nesse propósito. Pegando um gancho no que o senhor falou aí, quando o senhor foi, qual era o tamanho do seu povo lá e como que tá agora? Quantas pessoas estavam lá? Meu Deus, E a aí? gente tava revivendo tudo isso ontem, né? Nossa, ver hoje o crescimento da igreja, né? É quando você está na obediência. Isso. Você está fazendo aquilo que o Senhor deseja que você faça. É totalmente diferente. O crescimento não é proporcional ao homem e à mulher. O crescimento é proporcional àquilo que ele já tem estabelecido. Então, assim, nós chegamos lá na IBG de Pinda, né? Em 5 casais. 5 casais. Mas ali já tinha aqui umas 100 pessoas esperando? Não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha, na inauguração, agora a agora a gente pode falar, né? Que sábado agora a gente vai ter o nosso primeiro ano. Todos vocês estão convidados. Quero ver. Um ano de IBG. um Um ano Pinda. do Novo de Deus lá em Pindamonhangaba. Então, todos vocês que estão assistindo estão convidados às 19h30 a celebrar conosco esse primeiro ano, né, amor? Vai ser maravilhoso, Vai gente. ser extraordinário. Então, eu lembro que quando foi a inauguração da igreja, a igreja estava lotada. Era muita gente. E eu creio que você está assistindo, a maioria de vocês estavam lá naquele dia. E tava bombando a igreja. Mas bombando Taubaté. Porque realmente, assim, era uma igreja do zero em Pinda, né? Então, nós chegamos lá, nossa, aquela Coisa festa. linda. Nossa, aquela alegria. Sonho de qualquer pastor. Meu Deus. Só que no domingo de manhã Vem a ia ter a nossa realidade. primeira ceia.
Quando nós chegamos no domingo de manhã, Jesus. às 9 horas da manhã, Cadê a multidão? aí a ceia ia começar 10 horas. Deu 10 para as 10. Deu 10 horas. Eu olhei pra ele amor, não vai vir ninguém de Taubaté hoje aqui? Como assim? Amor, cadê as pessoas? E aí a gente se deparou com a realidade. A realidade do qual realmente era o que o Senhor tinha nos inserido naquele lugar. Então, estávamos nós, E os 5 casais. 5 casais. As crianças. E aí tinha as crianças. Aí, exatamente. Aí tinha os nossos filhos, os filhos dos outros casais. Aí teve, nesse dia até teve um ou outro visitante. Sim. Mas assim, no total da igreja toda não dava 40 pessoas. Uhum. Entre nós que já estávamos lá, que são né, os pastores da igreja, os líderes. E o ministério que vocês tomavam conta, né? O Ministério de Família Tinha tinha mais de muito 100. mais do que É. 40 Tinha muito. pessoas. Não. E assim, a transição de largar, né? O Ministério de Família, eu acho que foi algo assim que realmente foi muito difícil pra nós. Porque você sair de um lugar onde você já está inserido, Estruturado. de um lugar estruturado, Sim. de um lugar onde você já conhece as pessoas já entendem o seu olhar, a sua linguagem. Tem uma história E já com tem você, uma né? história com você, É. porque assim, cada casal que tava ali, a gente teve já uma mesa. A gente já teve já um tempo de cuidado, a gente já chorou junto, a gente já riu junto. Agora eu tô indo pra uma cidade desconhecida. E uma das coisas que eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, como que eu vou pra Pinda, sendo que eu não amo Pinda? É. Como que eu vou pra uma cidade? Eu nunca imaginei sair de Taubaté. Isso E era eu na época, hein, sempre- gente? Hoje a Na pastora época, eu sou ama o apaixonada pessoal de por Pinda. né? Meu Deus, eu vou pra Esclarece aí, outra pastora. igreja. Eu vou pra outra igreja e falo assim, amor, vamos voltar pro nosso lugar, por favor? Porque assim, realmente, nós É um temos amor. vivido um sobrenatural. É. Então assim, a gente se deparou com a realidade. A realidade era nós. Era eu e o meu esposo. Na IBG de Taubaté, eu não cantava. Não sou cantora, tá? É que eu ajudo, me esforço. Depois ela vai cantar um pouquinho pra Não, gente. tá? não. Então, assim, era eu e ele. E se eu não decidisse ajudar ele, ia ficar muito pesado pra ele. E se eu sou uma auxiliadora, e se eu estou disposta a ir com ele nessa missão, eu preciso aceitar os desafios. Então, assim, eu e ele e eu, e vamos que vamos. Ah, foi alguns casais, ó, vocês todos, se vier gente na frente, vocês oram. Na hora do louvor, vocês pulam, pra poder ensinar a igreja. Glorifica. Glorifica, porque assim, a gente precisava trazer a visão da IBG de Taubaté pra Isso. Pinda. É. Então, assim, como que eu trago uma visão de uma igreja que já está pronta pra algo que não tem nada pronto, né, amor? Começar do zero. Assim, os obreiros, eu tinha 5 casais. Mas como assim? Eu tenho que ter uma IBG Kids. Porque isso foi um pedido do meu filho. Quando a gente foi pra Pinda, o João Marcos falou pra mim assim, mãe, a gente vai pra outra igreja, mas a senhora me promete uma coisa? Eu falei, ai Jesus, o que será que ele vai pedir, né? E eu vou ter que prometer ainda. E ele falou pra mim assim, você faz uma IBG Kids, uma igreja pra mim, de criança? Aí eu olhei pra ele e falei assim, não filho, vai ter. E eu assim, Jesus, nesses 5 casais eu preciso ter um casal que Meu Deus, que abraça essa causa. E foi aonde o Senhor realmente enviou casais que foram feridos pelo propósito. E a gente começou a conversar com eles e falávamos pra eles, vocês não podem ir pra IBG de Pinda por causa do pastor Silas e da pastora Evelyn. Vocês têm que ir pelo reino. Não é por afinidade, né? Não é por Isso. afinidade, é por propósito. O coração de vocês tem que queimar por essa cidade. E foi aonde que a IBG Kids, né? Eram na época, ficavam 5, 10, 20 crianças. Teve uma época que começou a ter umas 20 crianças, os visitantes. E aí começou a ter o Ministério Infantil. Mas aí no início tinha o Ministério Infantil, os meus líderes subiam pro Ministério Infantil, ficava eu, o pastor, mais um pouquinho. E eu falava assim, meu Deus, e agora, né, amor? É. E ontem, essa semana, teve até um culto de quinta-feira que uma amiga minha de trabalho falou pra mim assim, nossa, que benção aquele vídeo do culto de domingo. Aí eu falei pra ela assim, culto de domingo? Ela, é o que você postou. Aí eu falei pra ela assim, não é culto de domingo. Ela, não, que você tava até com um blazer vermelho. Aí eu falei pra ela, não, é culto de quinta. Ela, não acredito! Meu Deus, como assim? Tava lotado, Aí eu né? falei pra ela assim, eu falei assim, o Senhor. É o Senhor. É Então, pura assim, graça. hoje a É gente olha graça. pra Pinda, né, É. amor? E a gente fala assim, Senhor, é o Senhor. Porque, assim, não teve metodologia, não teve, vamos dizer assim, várias propagandas, né? Não. Digamos assim. Foi realmente a graça, a presença de Jesus que é essencial Verdade. e, principalmente, a bênção dos nossos pastores. A bênção dos nossos pastores. O envio deles foi o crucial. fez toda a diferença. É. Até que quando a gente recebeu uma promessa
há 4 anos atrás, essa promessa de nós irmos para uma outra cidade aconteceu há 4 anos atrás numa conferência do Ativação aqui em Taubaté. Foi. Uma irmã, na época eu até falei pra pastora Carla, pastora, é uma profeta anônima, porque eu nunca tinha visto essa irmã, assim, profetizando, orando por alguém. Então eu falei assim, meu Deus, ela é profeta? E aí ela veio até nós, e ela veio e falou assim, nitidamente, olha, a direção da vida de vocês vai vir daquele altar. Não aceitem nenhuma proposta que não seja daquele Sim. altar. Esperem e aguardem, porque já existe uma cidade, já povo. existe um povo, já Meu existe Deus. tudo pronto. É. Mas vai ser no tempo que eles te enviarem. Então, simplesmente esperem. Quando nós recebemos uma promessa, uma profecia, qual é a nossa ideia de imediato? Que vai acontecer o quê? Amanhã, mês que vem. Sim. É. Passou 4 anos. E aí, quando aconteceu isso, quando os pastores nos enviaram, O senhor eu fez tava lembrar. pedindo pro senhor, falava pra ele assim, Deus não falou. Eu preciso que Deus levante o E ele já tinha profeta. falado, né? É. Eu preciso. E eu ficava assim no culto, assim, quem será que vai ser a pessoa Quem, que vai quem, ser quem, levantada quem? pra falar comigo? Quem? E o Espírito Santo, assim, em silêncio. Até que, no dia que ele disse assim pros pastores, eu falei assim, amor, mas o senhor não falou. Na hora. É como se eu estivesse aqui, tô parada, e o senhor abrisse a minha visão e eu voltasse há 4 anos lá atrás. Meu Deus. E aí o senhor me mostrou a cena novamente, da irmã vindo na nossa direção. A irmã vinha trêmula. E ela chegava assim diante de nós e declarava isso. E eu escutei novamente tudo que ela tinha declarado. Depois que eu me relembrei dessa cena, o Espírito Santo falou pra mim assim, eu já tinha falado. E aí eu falei pra ele assim, agora a gente só precisa obedecer. Mas obedecer sem enxergar nada. Porque assim, o estar na igreja traz muita renúncia. Hoje, por mais que nós moramos na mesma cidade, tem dia que nós queremos estar com os nossos familiares, com a nossa família, a gente não consegue. Então, assim, é estar no propósito do Senhor e entender que o propósito é muito maior do que a minha própria vontade. Porque é uma renúncia da nossa própria vontade todos os dias, né, amor? Todos os Todos dias. os dias. E hoje nós estamos vivendo o sobrenatural. Quantas pessoas nós temos lá agora? Nós estamos na 4ª integração, né? Nós estamos na 4ª integração. A integração Na D. quarta já? Já A 4ª integração D. já. Estamos já com 28. Vamos batizar agora 8 pessoas. Iremos batizar agora dia 22 de novembro. Terceiro batismo. Terceiro né? batismo Meu já. Deus. Em Então, um ano, hein? Em Em um um ano. Em ano. um ano nós estamos em média de 250 pessoas Glória no a Deus. culto. Glória a Deus. Que o Senhor tem nos usado, Sabe, a gente vê assim, Paula, que é a graça do Senhor. É a graça porque é renúncia, né, meu amor? É renúncia. Nós fizemos já 3 campanhas no monte, né? Vamos orar. É orando, Agora nós estamos renunciando. fazendo 21 dias, né? Estamos fazendo no agora altar. 21 dias Aí no vai altar. terminar agora sexta-feira, né? Que aí no sábado é aniversário da igreja. E assim, é o que a gente fala. Não existe uma receita pronta. Existe a obediência ao Senhor e existe o envio. O envio é algo assim que vai te fundamentar e vai realmente te sustentar. O Senhor usou a vida dos nossos pastores. E nós, como decidimos obedecer e entendermos que eles estavam sendo instrumentos do Senhor para nos enviar, o Senhor tem feito prosperar aquele lugar. Prosperar. Então, assim, estar debaixo de uma cobertura espiritual faz toda a diferença. Toda a Glória a diferença. Deus. Vocês falaram um pouquinho dos desafios, né? Teve também a questão dos filhos. Sim. Você tem o João Marcos, ele pediu uma IBG Kids. E a Isadora? Então, pra Isadora e pro João Marcos, né? Eu creio assim, que o Senhor, ele prepara tudo. Você não consegue entender, mas é algo que o Senhor vai trabalhando nos corações. Sabe assim, aquele trabalhar escondido? Que você não tá enxergando? Porque assim, quando começou esse desafio de Pinda, começou nos cafés, teve um dia que o pastor Marco nos convidou e falou pra nós irmos num café acompanhar o pastor Gabriel. E nós acompanhamos. E ali, a gente começou já a falar assim, nossa, mas por que a gente tá indo lá? Aí, né, aquela fala do pastor, mistério. E aí, nós fomos, aí depois o pastor começou a falar, e aí foi quando realmente o pastor Silas disse sim pro pastor, nós sentamos com as crianças. Sentamos com a Isadora, e a nossa preocupação era ela, porque ela já fazia parte da ativação base, ela já tinha começado a entrar Tava no se louvor, envolvendo. Sim, já ela tava estava se envolvendo, ela tinha já as amigas dela. Então, assim, quando nós sentamos com eles pra conversar, o João Marcos foi muito prático. Homem, né? Homem é prático. Mãe, vai fazer uma IBG Kids? Vai ter, filho. Ah, então tá bom então. Mãe, a gente Fechou. vai.
Não, o João Marcos falou assim, pai, vai ter sentinela? Não, vai ter sentinela. Eu posso ser o supervisor Já e o queria Miguel ser ser o supervisor. líder? Ô, Varão, você vai orar, benção, vai orar. Vai Você orar. Você quer supervisor já? Olha. E aí, quando foi pra conversar com a Isadora, nós conversamos com ela, falamos pra ela, né, sobre o que o Senhor estava, né, oferecendo, entregando esse desafio nas nossas mãos. Nós falamos pra ela, né, dos pastores que estavam com esse desejo, em oração, de nos enviar. A Isadora, no início, ela falou assim, mãe, mas e aí minhas amigas? E o ativação? E aí eu falei pra ela, filha, vai ter uma ativação lá em Pinda. Vai chegar esse momento. Mas assim, eu e seu pai... Aí eu acho que isso faz toda a diferença quando os filhos participam Sim. de todos os cenários que a família tá vivendo. E aí foi onde que eu falei pra ela assim, eu falei, filha, o que Deus fez na minha vida e na vida do seu pai, no nosso casamento, e o que Deus fez na vida do seu pai, trazendo a cura sobre ele, faz com que a gente não venha de forma nenhuma dizer não pra ele. E aí eu falei pra ela, eu falei, lembra quando seu pai estava doente? Filha, era pro seu pai ter morrido. Mas Deus acrescentou a vida nele. O Senhor trouxe cura pra ele. Então, isso fez com que, na verdade, ela começasse a entender. E hoje eu falo pra vocês, eles são apaixonados por Sim. Pinda. E João assim, Marcos e quando eu falo com Isadora. ela e com ele, filha, não, mãe, não. Mãe, eu amo a minha igreja. Hoje ela serve no Voitó, serve na ativação base, e ela faz os vídeos, o Café com Pastores, é ela que edita. Então, assim, bem ela tem envolvida. se envolvido e o Senhor tem levantado líderes pra cuidar do coração Verdade. deles. Então, Graças a isso Deus. faz toda a parte, né? Então, assim, Toda a diferença. nesses dias ela até falou com uma tia dela lá, líder dela. Tia, o propósito não é só do meu pai e da minha mãe. O propósito é da nossa casa. É da nossa Meu casa. Deus, Então, olha aí. a gente precisa estar aqui junto. Então, assim, a família entendeu e comprou, né? A causa. Graças O reino. a Deus. Então aproveita já, manda um abraço pra Isadora, pro João Ai, Marcos, é minha nossa linda, velha. vai fazer 15 anos. Olha, tá Deus. chegando. Tá chegando. 15 aninhos, tô orando bastante, minha oração tá Meu sendo mais intensa Deus, por tá orando ela, bastante. Jesus, É, aleluia. ora, E pastor. será que esse presente que tá aqui em cima da mesa é da Isadora? De 15 Não. anos? O Não. que é isso aí, pastor? Nós O que estamos que vocês falando trouxeram? sobre um ano, né, amor? É um ano. Da nossa igreja. Um ano que Deus tem nos proporcionado um presente maravilhoso. De ter um povo lindo, um povo que nós amamos muito, Pindamonhangaba. A gente ama Taubaté demais, mas o Senhor colocou um amor, assim, muito lindo. A gente não sabe como dizer. Um amor pelo povo de Pinda, porque o Senhor colocou em nós, sabe, uma coisa assim que nós acreditamos no povo de Pinda. Nós acreditamos em Pinda. E nós queremos que Pinda vai viver um avivamento em nome de Amém. Jesus. Glória a Amém. Deus. Isso Um aí. avivamento em nome de Jesus. E com isso, nós estamos já celebrando um ano que nós fomos, que a IBG nasceu, né? Ela não foi implementada, ela nasceu em Nasceu. Pinda. Nós recebemos esse presente ontem de uma ovelhinha nossa, né, amor? Uma família que uma nos família deu. querida que E assim, foi nos extraordinário. constrangeu muito com esse presente. Você quer mostrar para eles? Vou meu amor? mostrar. Vamos lá. Eu até coloquei no meu Como Instagram. será que Nossa, é, porque ontem eu hein? chorei já muito. Meu Deus, como eu chorei. E na verdade, a gente fala muito sobre memorial, né? Aham. Linha do tempo. Então, assim, ontem, quando nós recebemos isso, a princípio nós achamos que era um piso, né? É, Algo eu falei, assim. não, É um piso que nós Mais um ganhamos. piso que eu vou ganhar, meu Deus. É. Mas amém. E aí, na hora, ela falou assim: abre, pastora, pega. É, quando Ah, nós gente, aí eu abrimos- peguei. E aí foi onde que eu comecei a abrir. E aí começou. As fotos começou a falar da nossa história. É. Desde a consagração pastoral do pastor Silas, da minha consagração. E aí foi mostrando os primeiros cultos, foi mostrando os novos membros. E foi mostrando cada detalhe da nossa igreja. E aí, quando eu recebi isso ontem, eu olhava para cada foto e eu chorava. Porque assim, Os primeiros membros. os primeiros membros, e aí eu falava assim, meu Deus, tem uma história. Não é simplesmente um dia, é uma história. É. E aí daqui a pouco teve a primeira conferência Kids, aí quando eu fui ver a conferência Kids das crianças, eu coloquei a mão assim e falei assim, meu Deus, eles vão crescer. E alguns que estão conosco, que iniciou, eles já cresceram, já estão diferentes. já. Então assim, esse presente veio como uma resposta para nós. Que nós estamos construindo, nós construímos já primeira uma mão, hein? história de um ano. Então, assim, essa família, ela chegou, pastor,
trouxe um presente pra vocês. E na hora eu confesso, eu falei assim, Senhor, foi não é bem meu marcante. aniversário, não é aniversário do pastor. E ela falou assim, é um presente da nossa família pra sua família por 1 ano da IBG. E aí foi onde que nós recebemos esse memorial, que vai caminhar conosco, né? É. Por onde nós formos. Por onde nós fomos, essa semente sempre vai estar conosco, com muito amor e com muito carinho. Graças a Deus. Pastor Silas, pastora Evelyn, que história linda. Foi um privilégio poder ouvir mais um pouquinho da história de vocês. Tenho certeza que todos que estão aqui foram muito edificados, Amém. né? Amém. Por conhecer mais um pouquinho dessa trajetória. E o nosso desejo é que o Senhor continue abençoando a vida de Amém, vocês amém, poderosamente. amém. E nós podemos testemunhar, né? Sim. Nós visitamos algumas Sim. vezes. Pastor Marco, pastor Jadson, não deixa muito a gente ficar indo em pinda, né? Mas quando a gente consegue lá, assim, é muito gostoso de ver a verdade, a entrega, o amor, a comunhão Sim, dos irmãos. sim, E sim. fica lá até tarde, ninguém Fica. vai embora. Não E vai. todo mundo fecha a porta da igreja e fica na calçada Fica. conversando. Meu Pastel Deus. lá, o pessoal não ia embora, Não se a vai pastora embora. não Não. puxar as cadeiras, baixar. Se não puxar as cadeiras, É. se não baixar e não apagar as luzes, o povo continua lá na igreja É mesmo. mesmo Messias aqui em Taubaté. Taubaté é assim Exatamente. também. Se não apagar a luz, Exatamente. o povo fica Se aqui. não Vai apagar, então, meu Deus. o que é E o- derramado, que derramou lá É, também, e né? o povo de lá aprendeu direitinho, né? Prendeu Rapidinho. direitinho. É, Rapidinho. Isso é muito bom, né? Então nós estamos finalizando, quero agradecer Ah. vocês. Ah. Vocês, o que que finalizou? Gente. Foi muito bom estar com Amém. vocês aqui. Obrigado, pastor Silas, pastora Evelyn. Amém. Que Deus abençoe vocês. Se quiserem deixar uma palavra pro pessoal aí, fique à vontade. A palavra que eu tenho para deixar para sua vida, para sua casa, não desista. Não desista, porque aquilo que Deus chamou para você fazer, faça. Faça com muito amor, com muito carinho, porque naquilo que você foi ferido, naquilo que você foi curado, você vai curar outras pessoas que foram feridas. Deus é um Deus de promessas e quando Ele promete, Ele cumpre. Eu só falo para você, esteja com o coração ensinável, prontos para que quando o start do Senhor vir sobre a sua vida, você não esteja em outro caminho, mas esteja no centro da vontade do Senhor, porque Ele é fiel para as nossas vidas. E que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer pra vocês que é maravilhoso. É desafiador, mas é maravilhoso dizer sim pro Senhor. E Ele é aquele que te recompensa com misericórdia, com graça, com um favor que nós não merecemos. Então, não tenha medo do chamado dele para sua vida. E o segredo para você viver o extraordinário de Deus é a obediência. E lembrando vocês que nós esperamos vocês sábado às 19h30 na IBG de Pinda. É isso Vem com nós. aí, é isso Aê! aí. Esperamos por vocês. Muito obrigado, curtam, compartilhem. Queremos agradecer aos nossos colaboradores também. E se você tem no seu coração em estar ajudando, né, o IBGcast aqui, fale com o pastor John. Faça parte desse projeto, vai ser uma bênção para sua vida e para sua empresa. Amém. E vocês que nos acompanharam, por favor, deixe aí uma mensagem, aquilo que mais te marcou desse podcast de hoje. Vai ser muito bom ler o seu comentário, tá? Nós queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima semana. Deus abençoe. Aê, Deus tchau, tchau. abençoe. Deus abençoe.